Olá, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos. Então, quero agradecer a vocês, pela presença novamente, e nós temos um material bem rico para passar para vocês, Dentro dessa hora, muitas informações serão veiculadas, através de dados que estão ligados às mitocôndrias, passei um vídeo para vocês, coloquei dentro do Instagram, para que as pessoas pudessem ter a noção do que nós podemos falar sobre mitocôndrias, Mas eu comecei a estudar mitocôndrias, pessoal, quando eu comecei a fazer o meu segundo doutorado, e onde nós vimos que a luz vermelha ela incide diretamente sobre citocromo C oxidase, que faz parte de alguns complexos, principalmente o complexo 4, das mitocôndrias. Nós temos vários complexos nas mitocôndrias, e nós temos como atuar em cima desses complexos, tá claro? Então, como eu disse ontem para vocês, é muito importante que vocês possam divulgar todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Nós demoramos muito para fazer, montar as aulas, Como vocês podem perceber, sempre foi da minha pessoa montar aula para entregar alguma coisa, E para que vocês possam mostrar para os seus clientes, pacientes, para a sua família, etc. Tá? Então, eu vou começar dizendo o seguinte: as mitocôndrias, na história delas, pessoal, sempre nós estudamos como a casa de máquina, a casa das máquinas que geram energia, Então, mitocôndrias sempre estiveram ligadas à energia, mas nós temos visto por estudos recentes que as mitocôndrias não estão ligadas somente à energia. Elas, como vocês vão ver na projeção dos slides, elas estão ligadas à informação, à sinalização, à modulação, pessoal. Inclusive, no final, vocês vão ver que está ligado até a decisão entre a vida e a morte, Hoje nós sabemos que os complexos mitocondriais, eles estão ligados ao câncer, às patologias que são degenerativas, e a muitas outras patologias, Começa a dizer também, vocês vão ver nos slides, que a partir de 30 anos de idade, nós perdemos 10% do número de mitocôndrias por ano. Então, a partir de 30 anos de idade, todos nós, como disse ontem, estou repetindo, deveríamos então consumir suplementos, e obviamente alimentos, uma boa atividade física, e etc., para que a gente preserve, o número, e a atividade normal das mitocôndrias, Então, vocês imaginem que nós decaímos 10%, é muita coisa por ano, Então, hoje existem teorias, e é uma das coisas mais fortes que tem, entre mitocôndrias e envelhecimento, Mitocôndrias e anti-age, que vai agir, no caso, preservando a nossa saúde e evitando o envelhecimento. Agora eu vou projetar para vocês os slides e vamos lá, para a gente não perder tempo. Então esse é o tema, vamos falar um pouquinho de emoção, de imunidade, de hormônios, e vamos falar de energia, Então aqui vocês estão vendo que na história as mitocôndrias sempre foram ditas, estudadas como energia, mas não, nós sabemos que elas participam em fatores e modificações celulares e moleculares, Aqui a gente cita a descoberta por Richard Altman, que foi um histologista, patologista alemão. Então, desde 1890, nós temos alusão aos estudos da mitocôndria, que vocês têm, onde vocês podem acessar, como eu acessei aqui no dia 31 de março desse ano, para obter essa informação, Então, como é que a gente sabe que a gente está com um problema, nas mitocôndrias, pessoal? Nós sabemos, são aquelas pessoas que têm distúrbio de sono, são aquelas pessoas que estão muito cansadas, que não produzem, não têm energia para fazer exercício, Tem dores pelo corpo, E associadamente a isso, pessoal, normalmente nós temos a síndrome da fadiga crônica,
Então, normalmente existe uma intolerância ao exercício, não consegue adquirir massa magra, quer dizer, não consegue adquirir músculo, né? Sempre com dores no corpo, desencadeando, por exemplo, a própria fibromialgia, né? Então, nós sabemos que, como pais, aquilo que nós temos visto, pessoal, é que, por exemplo, as nossas crianças que não conseguem, né, por exemplo, ter um crescimento normal, estão abaixo da linha de crescimento. Isso é muito importante vocês saberem, né? E, obviamente, com problemas de aprendizado. Todas as pessoas que têm déficit de atenção e hiperatividade, déficit de atenção como um todo, pessoal, normalmente a falta de concentração são problemas de mitocôndria. E as patologias mais graves, como eu falei no início, né, desta apresentação, linkadas, por exemplo, com Alzheimer, ansiedade, bipolaridade, como eu disse, o câncer, a diabetes e muito mais. Isso aqui é um material de PDF que eu vou colocar, né, à disposição de vocês, né, a partir de hoje à tarde, e vocês vão clicar e vão poder compartilhar com todas as pessoas da sua rede, etc., tá? Então, como é que nós podemos, por exemplo, ajudar as mitocôndrias? Nós podemos ajudar, vocês vão ver, pessoal, principalmente em primeiro lugar, que é o princípio do curso que eu criei, que é a fisioterapia integrativa, né, que é baseada em tudo aquilo que eu aprendi aqui em medicina funcional nos Estados Unidos, medicina natural no Canadá, né, na nutrição que eu fiz aí no Brasil, mostrando que nós temos que primeiro drenar, nós temos que desintoxicar. A primeira coisa é retirar aquilo que faz mal às mitocôndrias. Significa, a maioria das vezes, nós estamos poluídos, nós comemos fast food, nós respiramos um ar inconveniente ou poluído, nós estamos comendo alimentos que não são orgânicos e que têm a poluição por agrotóxicos, né? Ou então metais pesados, como as amálgamas na boca e assim por diante. Então é muito importante a gente saber disso, né? Então nós utilizamos vários tipos de estratégias, não é? Como, por exemplo, a modulação intestinal, como, por exemplo, a homotoxicologia, etc. Sempre tomando a escolha de uma dieta anti-inflamatória, né? Então, vocês vão ver que a gente faz isso de várias maneiras, como aqui neste PDF de um dos professores de um congresso que eu fiz aqui nos Estados Unidos, somente de mitocôndria, tá? Então, mitocôndria, pessoal, disfunção mitocondrial, que é o tema que eu gostaria que vocês guardassem, né? Tem muitas pessoas que não são da área médica. Então, veja bem, doenças crônicas como câncer está vinculada a problema mitocondrial, né? Envelhecimento também, como eu falei para vocês. Então, todas as toxinas ambientais são os principais venenos, não é? Para as nossas mitocôndrias. E a alimentação, o tabagismo, o estresse, né? As doenças crônicas, as infecções, inflamações virais e bacterianas também estão ligados. Então, dentro das disfunções mitocondriais, pessoal, um dos órgãos que mais afeta, né, além do cérebro, sistema músculo-esquelético e hormônios, são as tireoides, pessoal. Normalmente as tireoides, até coloquei aqui, né, traduzido, né, como se fosse, ela é considerada um forno de energia para dar, então, energia também para nós, logo que a gente levanta, sai da cama, etc. Então, nós sabemos que as mitocôndrias, pessoal, elas precisam funcionar somente se os seus órgãos, que são os órgãos drenadores, eles estiverem limpos, principalmente intestinos e fígado. E que as mitocôndrias estão ligadas na imunologia, como eu falei para vocês desde o início do isolamento. Vocês vão ver aonde que eu me detenho, por que eu indiquei para todo mundo mandar formular, não é, suplementos específicos para mitocôndria, do que só pensar em vitamina C, D, etc., que ajuda também, mas vocês vão ver depois, tá? Então, olha só, pessoal, foram feitos estudos recentes, né? Quando a gente fala que as mitocôndrias, inclusive, elas geram um tipo de calor. Quando você pega a temperatura corporal, que não deve passar de 37 graus, mas olha só, estudos recentes neste ano mostraram, através de uma sonda que foi colocada dentro das mitocôndrias, vão lembrar que as mitocôndrias têm o seu próprio DNA, né, atingir a 50 graus centígrados, imagina? Então,
Pensem sempre, tentem fazer uma imaginação de que as mitocôndrias realmente elas são como se fosse um forno, né? Gerando muita energia e também calor. Então, toda vez que a gente tem disfunção mitocondrial, nós temos geralmente um baixo limiar, né, de adaptação das mitocôndrias e geralmente nós vamos ter o quê? Fadiga, disfunções de sono, dificuldade de recuperação depois de exercício, né? Então, quando eu comecei a me suplementar a minha esposa, as meninas, pessoal, nós realmente mudamos radicalmente o dia a dia. Por quê? Porque você tem energia sobrando, não é, para o dia a dia e você realmente demora para cansar. Você vai praticar esporte, você tem um recovery, né, uma recuperação muito maior, tal. Então, na saúde, ela nos dá nível de energia. Pode ver que ela nos dá muita resiliência, como ontem nós entramos 4 vezes, né? Quer dizer, resiliência qual que é? É a defesa do nosso corpo, pessoal, contra os estressores, né? São as mitocôndrias que vão dar resistência contra as agressões, contra as lesões. Elas vão nos manter mais saudáveis, né? Longevos, né? E isso é muito importante, por quê? Porque ela vai ajudar a gente a se adaptar a todos esses estressores de alto limiar que vão combater as doenças. É por isso que eu falei para vocês de suplementar, né, os seus pacientes, os seus clientes, etc., com suplementos para mitocôndria, né? Então, em resumo, quando você aumenta a saúde mitocondrial, você aumenta o nível de energia, você vai melhorar a resiliência diante dos estressores, vai melhorar a resistência contra as lesões, vai melhorar a sua idade, né, e a sua longevidade. Então, normalmente, como eu falei para vocês, né, nós temos mitocôndrias em vários lugares, mas eu gostaria que vocês anotassem aí. Nós temos principalmente no cérebro, então por isso que todo o problema de concentração, todo o problema emocional estão ligados a problemas de mitocôndria, né? Todas as pessoas que não conseguem perder peso, por exemplo, não têm energia para os órgãos drenadores limparem o seu corpo. Por isso nós devemos anotar que são no músculo cardíaco, em todo o sistema músculo-esquelético e no cérebro é onde mais precisa de energia, então é onde mais você tem mitocôndrias. Por exemplo, as pessoas que têm infertilidade geralmente têm problemas de mitocôndria, porque, por exemplo, na célula dos ovários, nós encontramos 100 mil mitocôndrias que se dividem pós-fertilização, mas não vai haver fertilização, isso para homem e para mulheres, porque nós temos um número reduzido. Quando eu estou inflamado, eu estou oxidado, estou intoxicado, eu vou ter menos mitocôndria e, obviamente, eu vou ter problema na minha fertilidade, né? Então vamos lembrar que mitocôndria realmente a gente chama de fosforilação oxidativa, as etapas de respiração celular dentro dos complexos mitocondriais, né, do ciclo de Krebs, etc. Mas, por exemplo, o que melhora bastante mitocôndria quando eu falo como nutricionista, como eu falo como criador do curso de fisioterapia integrativa? Então, por exemplo, algumas dietas melhoram mitocôndria. Dieta cetogênica, o jejum intermitente, né? Esse tipo de jejum que é um dos melhores que eu já vi, né, até hoje, que são 5 dias, né, idealizados pelo Dr. Walter Longo aqui da Califórnia, né, com restrições calóricas durante 5 dias, né, ou muitas vezes tomando suplemento que nós chamamos de corpos cetônicos exógenos. E nós temos equipamentos que nós ensinamos o pessoal da fisioterapia integrativa a mensurar, né, e etc, tá? Agora, o que eu queria chamar a atenção, porque o número de pacientes que eu tenho tratado nesses 34 anos, não é, de experiência, pessoal, olha só. Esse artigo é bem legal, é um artigo que mostra que o estresse psicológico tem toda a ligação com mitocôndria, depois vocês podem procurar. Então, o que significa carga alostática? Significa a adaptação do seu corpo, pessoal, diante do estresse, qualquer tipo de estresse. Então, todo o sistema músculo-esquelético, o seu fígado, né, os seus intestinos, o coração, o cérebro, né, as suas suprarrenais, os seus rins e o pâncreas, eles estão expostos, né, a problemas
por exemplo, de estressores. Então aqui vocês podem ter uma ideia, né, quais são os órgãos onde mais nós temos, por exemplo, mitocôndria, né? E essas mitocôndrias, como estão aqui, ó, nesse gráfico aqui reduzido, nós sabemos que alguns órgãos são afetados. Mas aonde eu queria chegar? Hoje nós estamos vivendo um isolamento social. Então, para todas as pessoas, pessoal, que estão isoladas socialmente, precisam melhorar mitocôndrias, porque são as mitocôndrias que vão nos adaptar e vão melhorar as nossas reações diante da, hoje, falta de trabalho, falta de dinheiro e medo, né, esse medo emocional de contrairmos, né, este vírus. Então, todo o estresse emocional, ele está, pessoal, ligado à mitocôndria, né? Então, quando vocês verificam isso, aí é a justificativa, né, científica de que eu falei desde o início, quando começou tudo isso, de a gente suplementar. Passei para muitos grupos e volto a insistir nisso, e aí vou postar novamente determinados tipos de suplementos que são bons, e vocês vão ver, tá tudo no esquema. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, né, é sedentário, tem problema que não pratica, a pessoa que é sedentária, pessoal, tem às vezes energia, essa energia está sobrando, mas não é desenvolvida para gerar energia para esses órgãos. Então, com uma má alimentação, distúrbio de sono, oxidação, né, estresse oxidativo, etc., vão levar a problemas mitocondriais. Então, isso que eu queria mostrar esse slide para vocês. Por exemplo, nós sabemos, uma das coisas que eu mais recomendo para aquelas pessoas que são da área médica é que usem com seus pacientes, pessoal, qualquer tipo de LED, principalmente o LED vermelho e o infravermelho, que é o que eu fiz e que me trouxe aqui, né, para escrever um livro em Harvard, aqui nos Estados Unidos. Então, a fotobiomodulação, pessoal, ela vai combater o estresse oxidativo. Então, o que é estresse oxidativo para quem não é da área médica? É você enferrujar. Então, quanto mais radicais livres a gente tem em excesso, porque radical livre nós temos que produzir e não é que sempre é ruim, tá? Mas o radical livre, quando você não tem como antioxidar, quando você não tem como combater isso, você então vai danificar as mitocôndrias. E o LED ajuda demais, pessoal, tá? Então, por exemplo, o que eu aprendi, né, que as pessoas perguntaram, até montei uma aula, está disponível à venda, né, dentro dos nossos canais sobre mitocôndria. Aí eu peço pelo menos 3 tipos de exames, né? Eu peço o exame de testes de ácidos orgânicos, que tem no Brasil, é uma empresa americana. Peço um exame de fezes, mas não um exame de fezes comum, mas um exame de fezes que é para verificar a parte genética. E peço pelo menos um teste de cortisol salivar para ver o nível de estresse do eixo hipotalâmico adrenal pituitário, tá? Então, esse método, né, que é um médico, Kalish, que é um método da medicina integrativa que eu fiz aqui, vai nos dar suporte de todos os sistemas globais, porque eu vou voltar aqui o slide. Esse teste de ácidos orgânicos, né, na urina avalia uns 78 testes específicos, e dentro desses testes, os primeiros 21, se você, nos primeiros 21 testes que você analisa, profissional da saúde, nutricionista, médico ou fisioterapeuta, e avalia o farmacêutico, avalia que 6 estão positivos, você tem um problema sério em mitocôndria, né? E nesse caso, me assegura todo o comportamento neuroendócrino, gastroentérico e o sistema, se eu vou verificar se os seus órgãos, se aquela pessoa está capacitada para destoxificar, quer dizer, para limpar o organismo, né? Então, o que nós fazemos na área médica é aferir o eixo hipotalâmico adrenal pituitário, pessoal. Então, eu vou verificar se tem desequilíbrio das adrenais, se tem desequilíbrio hormonal, que isso vai levar à diminuição da energia. Quer dizer, todas as pessoas que têm problema nos intestinos, problemas de intoxicação, né? No caso de desbiose no intestino, inflamação, estresse oxidativo, tem problema, pessoal, que vai envolver o eixo hipotalâmico adrenal pituitário, o sistema nervoso autônomo e também vai envolver as mitocôndrias, tá? Então, nós temos visto que
As evidências científicas têm demonstrado que os processos metabólicos das mitocôndrias contribuem, em resumo, para uma longevidade saudável, né? E aí a gente vê que dentro dessas cascatas, né, citadas por vários estudiosos, mostram que elas influenciam através, né, dos radicais livres o que nós chamamos de relógio biológico, tá? Então, vamos lembrar que existe mitocôndrias, está ligado com o quê? Com o nosso envelhecimento. Pessoal, o Brasil é o 6º país do mundo neste ano, né, em idosos. E este vírus que está nos acometendo, acomete mais idosos. Então, preventivamente, como eu falei para vocês, todos nós deveríamos tomar, não é, de maneira 3, 4 vezes por ano, tomar durante 3 meses, 4 meses por ano, no mínimo, né, os suplementos para mitocôndria, uma vez detectado por profissionais habilitados da área médica, tá? Então, isso nós chamamos de biogênese mitocondrial. O que é biogênese mitocondrial, para quem nunca ouviu falar? É o processo de produção de novas mitocôndrias dentro das células, tá? Que vão trazer mais o quê? Mitocôndrias saudáveis, dando mais energia e saúde. E aí, para estímulo desta produção, quer dizer, nascendo mais mitocôndrias, como é que a gente faz nascer mais mitocôndria boa, pessoal? É praticar exercício aeróbico intenso, é fazer restrição calórica, muitas vezes exposição ao frio que aumenta, né, o tecido adiposo marrom, que é o tecido gorduroso marrom, a suplementação de alguns nutrientes, a adoção de uma dieta cetogênica, né, jejum intermitente, etc., que tudo isso foi estudado. Então aqui eu coloco para vocês aquilo que eu mais estudei na minha área, especificamente agora falando como fisioterapeutas. Aqui, pessoal, este é o livro que nós publicamos aqui pela Medicina de Harvard, ao qual eu sou autor. Aqui são comprovações científicas de que usando o LED, pessoal, vermelho principalmente, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele aumenta demais mitocôndria. Então aquelas pessoas que não conseguem mais tomar, porque estão tomando um monte de medicamento, não conseguem mais nada via oral, é onde nós, fisioterapeutas, temos uma vantagem monstruosa. Nós vamos usar LED direto. Vocês vão usar o capacete que eu ensinei vocês, não é? Que isso aumenta muito mitocôndria, então melhora o seu sono, melhora a sua disposição e muito rápido, né? Eu já tive relatos de colegas que utilizaram os capacetes em pessoas acamadas, que já não falavam mais, já não se comunicavam mais, que voltaram a uma vida normal. A gente estuda muito para poder fazer essas lives para você, pessoal. Eu juro, eu não sou uma pessoa para fazer live ou dar uma aula para me mostrar, mas sim para que vocês sejam os nossos propagadores das informações tão valiosas para a gente ajudar a humanidade como um todo, pessoal. Então aqui, por exemplo, várias outras pesquisas eu coloquei para que assegure essa transmissão de informação que eu estou fazendo hoje, né, numa sexta-feira de manhã, para que vocês possam ter segurança daquilo que está sendo transmitido, tá? Então vamos lembrar que quando eu entro na cadeia respiratória, né, eu entro com, por exemplo, um LED vermelho ou infravermelho, tá vendo, pessoal? Ele entra simplesmente no citocromo C oxidase, né, no complexo 4 mitocondrial e vai produzir um monte de adenosina trifosfato, tá? Então, dependendo da largura de pulso que você vai jogar, você vai eliminar, né, os radicais livres em excesso, vai diminuir dor, vai diminuir inflamação, usando simplesmente um LED, tá? Então, aqui tem todos os esquemas para mostrar para vocês o número de atividade bioquímica que acontece quando a gente entra, né, com um LED, como um laser, né, dentro da mitocôndria, pessoal. Isso faz, por quê? Por que é vantagem, Afonso? Vocês podem me perguntar do que tomar um suplemento. É vantagem quando você usa um LED na cabeça, no fígado, né, pessoal, nos seus pulmões, como eu já postei, né, em várias redes sociais, né? As pessoas que estão acamadas, melhora rápido, por quê? Porque entra na velocidade da luz no corpo humano ou no corpo do animal. Nós não estamos falando de alguma coisa que vai via oral, né, pessoal? Via oral demora, você vai ter perda de passagem, né? Quando a gente fala de farmacodinâmica, farmacocinética. Agora, quando você usa um LED, pessoal, imagina, nós fisioterapeutas, nós vamos entrar na velocidade da luz, entra 300 mil metros por segundo. Então não tem discussão, né? Einstein já postulou isso, né? Energia
energia é igual massa vezes a constante ao quadrado. A constante ao quadrado é a velocidade da luz. E se a gente trabalha com luz, nós temos muito mais possibilidade de ter sucesso em mitocôndrias do que qualquer porcaria via oral, pessoal. Agora eu falo isso por quê? Porque muitas pessoas ficam, o que eu devo tomar? Não, nós estamos revolucionando a medicina dentro da fisioterapia, né? Dando valor a isto aqui, né? Por exemplo, agora eu abro um parênteses, pessoal. Por exemplo, as pessoas que tomam estatinas, né? Que é um veneno, pessoal, elas destroem o complexo 1 para 2 e aí aquelas pessoas começam a ter como efeito colateral das estatinas, começam a ter dores articulares, né, perda de energia, ficam depressivas. Aí neste caso, as pessoas que também têm problema dentro do seu perfil lipídico, né, então, principalmente quando você tem um LDL aumentado. Por que a gente começou a falar agora de coenzima Q10? Porque é um dos suplementos que eu mais indico, pessoal. E normalmente você vai tomar para manutenção dose de 100 miligramas, mas a dose inicial, pelo menos por 3 semanas, normalmente eu indico 200 a 300 miligramas dia. E tem muitas coenzimas Q10 aí vendendo no mercado. Obviamente eu gosto de uma especial que vocês vão ver, né, que ela é produzida lá perto da Austrália, principalmente dentro do complexo de estudos que eu vou mostrar para vocês. Agora, muito importante, por que você está falando de coenzima Q10? Pessoal, o coração é onde mais tem mitocôndria junto com o cérebro e o sistema músculo-esquelético. Então é muito bom para prevenir ou tratar de problemas cardíacos, tá? Então a mitoQ eu coloquei isso, não ganho nada para isso, ela é produzida lá na Nova Zelândia, pessoal, não é do lado da Austrália, mas a mitoQ mostra, né, por várias pesquisas, né, que ela é nitidamente superior que as outras que estão no mercado, tá? Então é uma que eu uso aqui nos Estados Unidos com frequência, tá? Foram investido 2 décadas de pesquisa, por isso que ela dá resultado. Foram investidos 60 milhões de dólares e mais de 400 papers publicando que esta mitoQ, que é a coenzima Q10, é para mim hoje uma das melhores, ou se não a melhor do mundo. E é aqui que mostra o gráfico, né, que eu falei para vocês, que a partir de 30 anos de idade, nós perdemos 10% das nossas mitocôndrias, por isso que nós temos que prevenir, tá? E aqui eu mostro para vocês alguns suplementos, como eu já postei, né? Aqui, por exemplo, Pronto, não é? Um complexo de mitocôndria, não só com coenzima Q10, mas com a PQQ, etc. Uma boa marca aqui dos Estados Unidos, tá? Aqui uma outra marca que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, né? Com vários tipos de vitaminas, com vários tipos de aminoácidos, né? Com vários tipos de substâncias que vão melhorar, vão detoxificar, que vão melhorar a saúde mitocondrial, tá claro? Aqui uma outra, tá vendo quanta coisa que tem lá dentro? Depois vocês vão pegar esse material, vai numa farmácia de manipulação no Brasil e manda fazer igual, tá aqui, né? A concentração dos nutrientes, etc. para vocês, tá? Gosto muito deste suplemento, pessoal. Ela realmente é um buster para a saúde mitocondrial, né? Ele é o único no mundo, né? Foi estudado, Niagen tem no Brasil, ele é patenteado, ele não é tão barato, mas vocês que estão me escutando e podem prescrever, vocês podem pedir para, então, fazer o Niagen em 300 miligramas. Voltando, se você tomar um desse, pessoal, vocês vão tomar 2 cápsulas por dia. E esse aqui é uma cápsula por dia, tá? Então você pode até tomar 2 no início. Então, quer dizer, um outro suplemento, né? Que aqui não vem ao caso discutir. E aí, por exemplo, tem outras marcas, como a Life Station, né? Na mitocôndria, na energia mitocondrial com PQQ. Aqui uma outra marca que eu gosto muito dos Estados Unidos, para aquelas pessoas que conseguem pedir, né? E, mais uma vez, todos esses conteúdos aqui, pessoal, que estão dentro, né, desta marca, dá para fazer no Brasil. O que não dá é que isso aqui é exclusivo, pessoal, tá? Voltando, que isto aqui é exclusivo, aí não tem jeito, tá? Por quê? Porque só tem nesses países ou então licenciados no Brasil. Gosto também muito deste suplemento, pessoal, gosto demais, tá?
que este é o NT Factor, né, que é exclusivo dentro do conteúdo dele, né, para a nossa ação anti-AIDS, tá? Esses são livros que eu li, né, nesses últimos tempos aqui nos Estados Unidos, que eu indico para todo mundo. Esse livro em especial é um livro mais fino, que fala muita coisa legal, né, do Michael Chang, que é um médico que eu conheci aqui nas aulas, né, de medicina funcional, né, do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, e que escreveu também esse livro aqui, né? São livros muito bacanas. Agora, este livro aqui, pessoal, desse mesmo autor, é espetacular, tá? Esse livro é o primeiro livro dele, né? E esse livro aqui é um livro que realmente tem uma profundidade a nível de conteúdo que eu indicaria para todo mundo, tá? Então tá aí também algumas dicas de leitura para vocês, tá? Pessoal, agora uma das coisas para terminar que mais tem, né, a substância chamada PQQ, não é? Que essa substância, em resumo, ela é 700 vezes mais antioxidantes do que a vitamina C, por isso que dentro do conteúdo, pessoal, deixa eu voltar aqui, né? Tá vendo? Muitos dos suplementos têm PQQ, né? Tá vendo? PQQ. Então vocês vão ver que muitos têm dentro a PQQ, né? E aí eu estou mostrando para vocês que um dos alimentos que mais tem PQQ é o cacau puro, pessoal. O cacau é praticamente em pó, pessoal, tem 800 praticamente microgramas, né? A mais do que qualquer outro. Por exemplo, o natto, né, que vem da comida japonesa, tem 61, né? O cocoa powder tem 800, pessoal. Então, em vez de você ficar tomando só café, porque um dos melhores cacaus do mundo é brasileiro, né? Por muito orgulho. Então vocês têm aí de sobra no Brasil. Então tentem fazer isso, tomar todo dia, tá barato, não precisa nem fazer suplemento, né? Para quem não tem um LED, um laser, vai fazer isso aí. Então o que vocês vão fazer? Normalmente eu pego uma French press, né? Vou colocar 2 colheres, né, de sopa aqui embaixo, né? Coloco a água quente, misturo, deixo 5 minutos ela quietinha para ela poder pegar todos os nutrientes, a gordura boa, né, o cacau. Então ele vai decantar durante 5 minutos. E depois de 5 minutos você vai e mexe de novo e depois você aperta, né, a French press. Para quem quiser saber, essa é a melhor marca, né, orgânica dos Estados Unidos, tá? Então aqui eu comprei, por exemplo, pela Amazon, né? Então, só para vocês entenderem, em vez de vocês ficarem tomando muito café, substituam o café, não é? Porque ele é um simpático tônico por, né, o cacau puro, mas tem que ser puro, geralmente em pó, pessoal. Aqui eles vêm em grânulos, né? E aí eu consigo fazer isso de uma forma organizada e tomar todos os dias, tá claro? Então esse é o conteúdo que eu queria mostrar para vocês, né? E foi muito bom, porque hoje, por exemplo, está mais estável a internet. Eu vou colocar para vocês, né, esse material disponível dentro do meu Instagram. Vocês vão pegar a setinha e vão jogar para cima. E aí que vocês possam divulgar todo esse material para as pessoas, pessoal, que vocês conhecem, sejam ou não, né, da área médica. Uma coisa que eu venho estudando muito, né, em relação às mitocôndrias é que todas as pessoas, pessoal, que têm distúrbios de sono, todas as pessoas que têm problemas emocionais, pessoal, quando a gente faz um Doppler transcraniano, eles têm baixa oxigenação, pessoal. Se tem baixa oxigenação, você vai ter problema. Quando a gente fala de oxigênio, nós estamos falando de ciclo de Krebs, vocês vão ter problema nas mitocôndrias. Então, quando vocês usam o capacete, que eu tenho divulgado tanto, porque foi aí que nós fizemos no Brasil, junto com a Cosmético, e trouxemos esse capacete aqui para os Estados Unidos, né? E o LED vermelho e infravermelho junto, que ele também tem, né, dentro da Sport Lux,
vocês conseguem utilizar isso nos órgãos, vocês conseguem utilizar isso nos pulmões, vocês vão ajudar muitas pessoas, pessoal, né? Usem isso, quem são que estão me escutando da área médica, tá? E quando vocês recolocam o LED vermelho com capacete ou então sobre o corpo, vocês, além de melhorarem a oxigenação, porque aumenta, né, o índice sistólico e diastólico, melhora a flexibilidade dos vasos, pessoal, sanguíneo. Então, todos os pacientes que são cardíacos devem usar isso aí. Então, muitos pacientes me escreveram falando assim, então eu não tenho energia, eu estou com depressão, estou tomando remédio, não dá resultado. Então, comecem a pensar um pouco diferente, né? Comecem a pensar na disfunção mitocondrial. Então, muitas pessoas têm aqui no Brasil, né? O pessoal está falando do capacete, sim, tem, ele é chamado I9, né? Mas aí vocês vão falar com o pessoal lá da Cosmedical, que é de São Paulo, né, que preparou o capacete, né, numa fileira infravermelho e numa fileira vermelho, tá? E aí quem tiver dificuldade depois pode escrever para mim no Instagram, a gente passa os contatos. O pessoal que está fazendo ou que fez o curso de fisioterapia integrativa, pessoal, tem esse contato, e esse capacete em especial é vendido somente para as pessoas que tiveram essa formação. Quem não teve informação pode comprar o próprio capacete, né? Ele vai vir só no formato vermelho. A única coisa é que você vai ter que usar mais tempo para ter um resultado, porque o infravermelho o vermelho é mais superficial e o infravermelho ele é mais profundo. Mas lembrem, pessoal, todas as pessoas que estão envelhecendo, que estão sedentárias, pessoas que são cardiopatas, perderam a elasticidade dos seus vasos. Como é que eu devolvo isso aí? Suplemento não devolve, pessoal. O que devolve é o quê? O tipo de corrente como o LED, que é pela fototerapia. Isso nós provamos, né? E publicamos, e por isso que a gente, né, tem um know-how muito grande. Então, quando você joga esse tipo de informação fotônica dentro do corpo humano ou do corpo animal, melhora a oxigenação, mas melhora a flexibilidade dos vasos. Imagina o seu paciente que está tomando um anticoagulante, imagina o seu paciente que não dorme, que não consegue perder peso, que tem problema, por exemplo, de concentração. Tudo isso vocês vão beneficiar. Vocês que estão me escutando, que são da área médica, vocês têm que fazer isso. Eu estou até preparando um curso, né, que é um curso aberto a todas as pessoas, que nós vamos aproveitar essa quarentena e vamos falar sobre fotobiomodulação e vamos colocar no mercado. Escutem bem, nossa equipe americana e nossa equipe brasileira está preparando também mais 2 cursos. Um dos cursos aberto à população, para que a população saiba como fazer tudo isso para ela, né? Como um canal de assinaturas, e também um curso específico como se fosse um coaching de saúde, pessoal. Nós vamos ensinar, com as 34 anos de experiência que a gente tem, a todas as pessoas, e vocês vão usar esses mesmos modelos no Brasil inteiro, não é? Porque nós estamos criando aqui nos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos nós temos uma estrutura física que vários investidores já estão levando para os Estados Unidos e Canadá inteiro. Nós já temos pedidos para a Europa. Esse tipo de modelo que a gente veio mostrando e construindo durante esses anos todos, e que praticamente a ideia foi aceita aqui nos Estados Unidos e depois nós vamos levar para o Brasil, é isso que nós vamos mostrar para vocês, tá? Então não esqueçam, vou falar várias vezes, na segunda-feira, pessoal, às 2h da tarde, né, eu vou falar que é um capítulo de um livro que nós estamos praticamente finalizando de escrever. Nós vamos falar sobre microfisioterapia e a nosso toque de relação, quer dizer, o nosso toque afetivo. Existe uma associação mundial de toque afetivo. O que é toque afetivo, Afonso? Toque afetivo é você, como agora nós estamos vivendo isolamento, e se nós estamos em casa, vamos abraçar mais, vamos beijar mais, porque o toque afetivo, pessoal, ele dispara resultados específicos dentro da nossa imunidade.
né? Por isso que nós somos dependentes do toque. Existem receptores que são chamados fibras CT-trans, né? Muito bem estudadas no mundo inteiro, mas isso é de 2014 para cá, que são receptores específicos para o toque, só o toque sutil, pessoal, que é o carinho, essa carícia, que é o toque específico da PNS epidérmica, da microfisioterapia, né, do Boeing, etc. Não é só da micro, que a gente é tão criticado na mídia, só que são pessoas que infelizmente são ignorantes e não estudaram isso e muitas vezes não sabem. É por isso que eu decidi, né, falar sobre toque afetivo e microfisioterapia às 14h de segunda-feira, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Esse material daqui a alguns minutos já está disponível para vocês, tá? Então um beijão, um bom final de semana e a gente vai se encontrando, tá bom, pessoal? Então um beijão e vamos encerrar aqui. Tchau!